para o Calvário, segue Jesus. Dia sombrio, quase sem luz, sem ser forçado, vai entre dor, levando a cruz, só por amor. Vejo o Senhor, meu Redentor, por meu pecado, sofrendo na cruz, dependurado, ensanguentado, desamparado, Cristo Jesus. Pai, os perdoa, ora Jesus, enquanto o sangue jorra da cruz, sofrendo horrores, vai até o fim. Ninguém no mundo nos ama assim. Vejo o Senhor, meu Redentor, por meu pecado, sofrendo na cruz, dependurado, ensanguentado, desamparado, Cristo Jesus. Eu amo a Cristo, meu Salvador, precioso amigo, Mestre e Senhor. Em minha vida o exaltarei, na eternidade o louvarei. Vejo o Senhor, meu Redentor, por meu pecado, sofrendo na cruz, dependurado, ensanguentado, desamparado, Cristo Jesus. Olá, tudo bem? Primeira Igreja Batista em Francisco Morato está iniciando mais um culto de louvor a Deus e gostaríamos de convidá-lo a você para permanecer conosco até o final desse culto, viu? O nosso muito obrigado pela sua assistência, por ter estado conosco, e também nós queremos convidá-lo para que você convide outras pessoas, viu? Dê um link, compartilhe esse vídeo, de tal maneira que outras pessoas possam ser alcançadas, viu? Então, muito obrigado e permaneça conosco até o final deste culto. Gostaria de parabenizar os aniversariantes. Aliás, essa semana que se passou, nós só tivemos um aniversariante da nossa igreja, do rol da membresia da nossa igreja, o irmão José Salles, lá do Parque 120, da congregação. Nós queremos parabenizá-lo pelos anos de vida que Deus tem proporcionado ao irmão. E o parabéns, que Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a sua esposa, a irmã Luzinete, abençoe seus filhos, viu? Netos, e que o irmão continue a ser uma bênção para todos nós, viu? Parabéns. Irmãos, nós estamos aí em pandemia, graças a Deus. Alguns membros da igreja já foram vacinados, né? O contingente daqueles que estão recebendo vacinas tem aumentado e, graças a Deus, os irmãos estão superando, viu?
Vamos aguardar um pouquinho mais, vai chegar a vez de todos, nós não sabemos quando, mas chegará. E aí nós vamos estar muito mais à vontade, vamos estar juntos novamente, vamos estar cultuando, vamos voltar aos nossos cultos presenciais, viu? Então, o nosso desejo é que Deus preserve a sua vida, para que o nosso encontro seja um encontro de muita alegria, um encontro de muita felicidade. Nós estamos aguardando a isto. Também nós queremos pedir aos irmãos que orem por aqueles que estão trabalhando, aqueles que precisam descer de trem, viajar de trem, aqueles que trabalham no comércio, todos esses que são, eu diria que são alvos, né? São alvos mais vulneráveis para o Covid, viu? E que eles sejam protegidos, viu? Que eles tomem também os devidos cuidados e que, né, ultrapassemos aí esse período dessa enfermidade, viu? Então, vamos orar então por aqueles que estão aí trabalhando, aqueles que estão saindo todos os dias pela manhã e retornando à noite para os seus lares. A proteção de Deus esteja sobre cada família. E nós queremos fazer um lembrete à igreja que nós vamos ter agora, no próximo domingo, lá na igreja, a entrega das revistas. As revistas já chegaram, estão lá. Então, aqueles que ainda não pegaram suas revistas, vão até lá, falem com a Lujinha, com o Marcelo, peguem suas revistas para que os irmãos possam participar, né, da Escola Bíblica Dominical. Pela manhã, aos domingos pela manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas. À noite temos o culto, às 18h30, e também, nas terças-feiras, nosso culto de oração. Convidamos a todos, viu? Participe dos nossos cultos, que vai ser uma bênção na sua vida, como tem sido uma bênção na vida de muita gente, viu? Então participe conosco, esteja bem atentos aí às nossas atividades. Um outro apelo também muito importante é que os irmãos entreguem as suas premissas, viu? Essa semana a igreja fez a entrega das cestas básicas e praticamente lá a despensa ficou sem alimentos, viu? Então vamos ajudar. Então, cada um entregando 1 quilo de alimento, ao fazer sua compra, separe 1 quilo de alimento, ou compre 1 quilo de alimento a mais, não perecível, se leve lá para o santuário, para que esses alimentos possam compor a cesta, ou as cestas que a igreja tem utilizada para ajudar aqueles que estão passando momentos de dificuldades, né? São momentos que a gente não pode prever e que pode acontecer com qualquer um. Hoje são eles, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você, viu? Então, eu solicito, participe, né? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, essa é a hora de você mostrar a sua generosidade, né? O seu coração, o seu carinho, no momento de você viver também um determinado aspecto do Evangelho, que é esse aspecto de ajudar, de se compadecer, né? Para formar todo aquele fruto do Espírito, como diz lá o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Gálatas. Então vamos estar bem atentos, viu? E participando. Irmãos, aí vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir a Deus por todos. Nosso Pai que estás nos céus, nós queremos, ó Deus, te agradecer por mais um culto que o Senhor nos concede. Mais uma oportunidade, ó Deus, de te louvar, de exaltar o teu santo e bendito nome. Ó Deus, obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor, Deus, para conosco. Abençoe, ó Pai, a tua igreja, ó Deus, continue a fortalecê-la, ó Deus, que a tua igreja, Deus, possa sair, ó Deus, vitoriosa, ó Pai, desta pandemia, ó Deus, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Ó Deus, nós te agradecemos e nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Give me
fazer algumas comunicações. Essa semana foi uma semana muito difícil, principalmente para mim, como pastor. Nós tivemos as perdas de vários colegas, né? Alguns bem jovens, outros não tão jovens, mas já bem amadurecidos, partiram vitimados pela Covid. Isso é um alerta para nós e também uma luz amarela que acende. Nós devemos estar bem atentos, ter os nossos cuidados para que a gente não venha a sofrer. Principalmente agora que nós estamos num período muito difícil para aqueles que procuram os hospitais, são internados, né? Está muito difícil para eles em virtude da falta de medicação, viu? E também a falta de leitos. Há um alívio, mas o alívio não é substancial. E isso tem trazido muito sofrimento. Nós vamos ouvir agora uma poesia pelo pastor Noélio. O pastor Noélio, ele era especialista em voz. Eu tive um privilégio de assistir uma ou duas palestras proferidas por ele. Ele, além de fonoaudiólogo, ele também tinha uma outra especialidade voltada para a questão de oratória e questão de voz. Viu? E ele foi muito importante para a minha vida, como também para as vidas de muitos colegas. Ele partiu novo, ele era pastor em Teresópolis, foi vitimado pela Covid, era um grande poeta, e nós vamos agora ouvir uma poesia recitada por este pastor, professor, né? Também era professor universitário, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus tem cuidado da sua família, né? E vamos orar a Deus para que Deus console, né, os corações daqueles que ficaram enlutados. Então, vamos ouvi-lo, viu? Que Deus abençoe os nossos corações. Poesia do dia, texto Noélio Duarte. Poesia de hoje, convicção. Dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro e lhe tira todo o suporte. Dizem que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo e lhe anula seu aporte. Dizem que a água é forte, mas o vento evapora a água e lhe caça o passaporte. Dizem que o vento é forte, mas a montanha impede o vento de qualquer origem e porte. Dizem que a montanha é forte, mas o homem derruba a montanha e providencia o seu transporte. Dizem que o homem é forte, mas a morte derruba o homem e muda toda a sua sorte. Dizem que a morte é forte, mas Jesus venceu este inimigo aplicando-lhe duro corte. Dizem que Jesus Cristo é forte. E como é forte o meu Senhor, acalmou uma tempestade, o violento mar serenou, curou um cego de nascença, fez um paralítico andar, desafiou toda doença e os demônios ousou derrotar. Sim, o meu Senhor é forte, ressuscitou um grande amigo, fez o pão se multiplicar, salvou discípulos do perigo quando estavam a naufragar, ele aguentou a dor, a humilhação, suportou o castigo cruel e, sofrendo toda a traição, ainda assim ele foi fiel. Eu estou certo, Jesus Cristo é poder e ele está vivo, esperando, querendo agora interceder, e a sua voz continua falando: vinde a mim, eu posso resolver. Vamos, troque a sua fraqueza pela força vitoriosa da cruz e descobrirá com certeza uma nova vida. Dessa vez, com a força do Senhor Jesus.
sorriso sempre alegre, e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Ao perguntarem como, eu lhes responderei: meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os que deixar, meu fardo ele levou. E quando em minha vida Jesus veio habitar, meu fardo ele levou. Teme, Senhor, danou-se, o mal não temerei, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Ao vir Satã tentar-me, eu lhe direi assim: Meu fardo ele levou. minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Pra Cristo eu vivo agora e bem feliz estou. Meu fardo ele levou. Divina melodia, minha alma entoará. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Eu gostaria de convidá-lo a ler a Bíblia, a Palavra de Deus. Se for possível, se você tem a sua Bíblia em sua casa, eu gostaria que você abrisse juntamente conosco para meditarmos na Palavra do nosso Deus. Nós vamos falar sobre um oficial, um general romano que passou por momentos de extremas dificuldades. Dificuldades estas que todo o seu aparato policial, todo o seu poder econômico, toda a sua influência não foi capaz de apresentar uma solução. E um outro fator também muito importante é que aquele oficial ele é acometido de uma surpresa extremamente desagradável, e essa surpresa causou-lhe muitas apreensões, muitas preocupações, e isso, consequentemente, produziu profundo desespero na vida daquele homem. E a Bíblia faz esse relato lá no livro de João, capítulo de número 4. E tem como título A Cura do Filho de um Oficial. Passados 2 dias, ele partiu dali para Galiléia. Ele quem? Jesus. Porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Logo que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém, e por ocasião da festa da Páscoa.
pois também eles tinham ido à festa, isto é, eles, os galileus, também tinham ido à festa. E foi novamente para Canaã, da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra de Jesus. Creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Porquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele, e lhe disseram que seu filho estava vivo. E ele perguntou que hora ele havia melhorado. Ao que respondeu: a febre deixou ontem a hora 7. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara: o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. E este foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Galileia, ao voltar da Judéia para a Galileia. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. As situações da vida, elas às vezes nos pegam nos momentos que nós estamos despreparados. Algumas dessas surpresas são surpresas extremamente agradáveis. E que mesmo que a gente não esteja preparados, mesmo que eu e você não estejamos preparados, ela, por certo, produz momentos extremamente agradáveis em nossas vidas. Momentos de alegrias, momentos de refrigérios, momentos de confraternização, momentos de festas. Na realidade, todas as coisas que acontecem em nossas vidas e acontecem com o sentimento, com a carga de coisas boas, na verdade, isso traz felicidades aos nossos corações e às nossas vidas. Algumas dessas ocasiões, quando somos pegos por surpresas agradáveis, até mesmo aquelas pessoas que convivem conosco e que estão próximos de nós, amigos, também sentem a nossa alegria e muitos deles se alegram conosco, tornando esse momento, ou esses momentos, momentos de muita felicidade. Mas também temos os momentos de inconveniências, momentos difíceis. E ninguém está livre desses momentos. E aqui o que nós temos na palavra de Deus? Nós temos primeiro um homem que não tinha necessidade de procurar Jesus. Ele tinha tudo aquilo que era necessário para o ser humano ser um ser humano realizado. Esse homem tinha alcançado um alto cargo ou uma patente superior no exército romano. Esse homem ele passa a gozar de muito prestígio. Era um homem que tinha autoridade, era um homem que tinha muitos servos à sua disposição. Era um homem que, afinal de contas, poderia recorrer aos médicos daquela cidade ou daquelas cidades sem nenhum constrangimento e sem nenhuma preocupação com pagamentos. Afinal de contas, como oficial romano, como oficial do exército romano, isso não seria obstáculo para ele. Principalmente levando em consideração que os romanos dominavam aquelas regiões, aquelas províncias, aquelas cidades, e um pedido ou uma solicitação de um oficial romano se constituía em motivos de alegria,
e de felicidade e de honra para um médico, principalmente se fosse um médico judeu. Mas a Bíblia diz que esse homem ele tinha um filho. Ele estava numa outra cidade. E ele recebe a notícia de uma outra cidade de que seu filho estava muito mal. Estava enfermo, estava com febre. Havia uma febre que mesmo os médicos da cidade, sendo chamados, não conseguiram debelar a febre do filho. E uma outra coisa também que não se deve deixar de levar em consideração é que aquele homem ele estava numa outra cidade e seu filho estava na cidade onde ele tinha a sua propriedade, onde ele tinha a sua residência. E essa saída da cidade de onde esse homem estava até chegar aonde o seu filho estava, na cidade onde seu filho residia, ou a sua família residia, poderia implicar em morte do filho. Porque as notícias que ele havia recebido, as notícias não eram as melhores possíveis. E quem trouxe a notícia, quem levou a notícia, deve ter levado com muito detalhe que quando aquele homem recebe a notícia da enfermidade de seu filho, aquele homem entra em desespero. E desespero por várias razões. Primeiro, pelo fato dele não estar próximo do seu filho. Dele ter que caminhar durante dias e dias até chegar à casa, até chegar à sua residência. O seu posto de soldado, o seu posto de oficial era numa outra cidade e não na cidade que ele residia. Então, esse deslocamento até a sua casa, até a sua residência, implicaria em ele chegar e encontrar praticamente seu filho morto. Uma outra coisa também muito importante que a gente tem que se destacar é que, afinal de contas, aquele filho era o único filho que ele tinha. E todas as possibilidades se esgotaram. A única coisa que aquele homem passou a enxergar agora é chegar na sua casa e encontrar o seu filho morto. Qual é o pai que não entra em desespero numa situação como esta, vivida por aquele centurião, vivida por aquele oficial romano? Quem é que não sofreria? Quem é que não ficaria ansioso? Quem é de nós que não se preocuparia ao ponto de deixar o trabalho e imediatamente ir correndo para encontrar-se com o seu filho, para socorrer o seu filho? Todos nós faríamos isso, a não ser um pai desalmado. Mas não é o caso daqueles que estão nos ouvindo. E aí diz a Bíblia, então, que aquele jovem oficial, ele tinha tido algum tipo de conhecimento, algum tipo de experiência com Jesus Cristo. Ele tinha ouvido muitas coisas que Jesus havia realizado. Olha o que diz o texto. Passados 2 dias, ele partiu dali para a Galiléia. Porque Jesus mesmo havia declarado, um profeta não recebe honra em sua própria terra. Logo que chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles o tinham ido à festa. Então Jesus está ali próximo àquelas cidades, e Jesus, então, a Bíblia diz que Jesus, ele vai para a Galiléia. Só que a Galiléia não era a terra natal de Jesus. Jesus havia dito anteriormente que a ida dele para a sua terra não era tão importante porque o profeta não é bem recebido em sua própria casa. E por isso Jesus ele evita de ir direto para a Judéia, ele vai direto para a Galiléia. Só que quando ele chega na Galiléia, ele encontra uma receptividade extraordinária. Os galileus estavam com os corações abertos. Isso em função daquilo tudo que os galileus tinham visto de Jesus
lá na festa da Páscoa. Os sinais que Jesus tinha realizado, os diálogos de Jesus com as multidões, o tratamento, como Jesus tratava as pessoas, e mais do que isso, também eles estavam profundamente impactados pelos milagres e sinais que Jesus fizera ali no período que ele estava lá na Galileia. E mais do que isso também, até no casamento, onde Jesus realizou aquele milagre da transformação da água em vinho, os galileus também tomaram conhecimento e ficaram impactados também com aquilo. Então, eles foram testemunhas ocular de tudo aquilo que Jesus tinha feito. Eles testemunharam tudo aquilo que Jesus havia feito, Jesus havia realizado ali naquelas terras, naquelas cidades circunvizinhas, cidades muito próximas. E essa notícia, ela chega também ao oficial romano. E olha bem o versículo, olha bem o que diz o texto. Quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho que estava à beira da morte. Então, veja bem, ele tomou conhecimento através dos galileus, através também dos seus próprios soldados, das famílias que mantinham contato, as pessoas que estavam ali, aquele borbulhar todo, aquelas multidões andando de um lado para o outro, e ele, como bom soldado, como observador, ele tinha tido notícia de que Jesus estava naquelas terras circunvizinhas e o que Jesus estava realizando. A notícia que chegou até ele é que Jesus estava realizando milagres, e tinha realizado os milagres que eles podiam comprovar. E isso marcou profundamente a visão de mundo, marcou profundamente a vida daquele centurião, daquele oficial romano. Só que ele nunca imaginava, jamais ele teria essa certeza de que ele iria procurar Jesus numa situação semelhante às situações que muitas daquelas pessoas que estavam nas multidões viveram. Situações de pessoas que estavam enfermas, no limite da vida, algumas com enfermidade gravíssimas, e Jesus foi ali e curou aquelas pessoas, e elas retornaram às suas atividades normais, elas retornaram ao seio de suas famílias. Ele tinha tido notícia disso, e essas notícias o impactaram profundamente. Mas, de repente, aquele homem ele recebe uma notícia. Talvez a vinda de uma companhia para a cidade que ele estava, trouxeram a notícia, ou o mensageiro, tudo indica que um mensageiro trouxe a notícia para ele que o filho dele estava gravemente enfermo, estava com febre, estava à beira da morte. Ao receber essa notícia, esse homem ele fica profundamente angustiado, preocupado, e ele decide, então, retornar para a sua casa, deixar o seu destacamento de soldados, pediu que alguém, nomeou alguém para que ocupasse ali o seu lugar, alguém que pela legislação, pela lei, pela patente de oficial, alguém que deveria substituí-lo, ele colocou essa pessoa lá para substituí-lo, e ele vai imediatamente para a sua casa para poder ver o que ele poderia fazer em favor de seu filho. Mas durante essa trajetória, esse homem ele vai se munindo de várias informações e vai montando aquilo que nós chamamos de quebra-cabeça. E ele vai chegando à conclusão de que o estado do seu filho, a situação do seu filho, era uma situação limite, uma situação extremamente perigosa, e que ele precisava agir o mais rápido possível. Não havia mais tempo a perder. 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, poderia significar a morte de seu filho. E isso começa a angustiar profundamente aquele homem. Aquele homem deixa aquela cidade e vai de retorno à sua casa, mas acontece um fato interessante que vai mudar a sua perspectiva, vai mudar a sua vida e vai mudar a sua crença.
Vamos voltar ao texto, vamos ver o que o texto diz. E foi novamente para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. O filho dele, a família dele estava em Cafarnaum, ele morava em Cafarnaum, a sua residência era em Cafarnaum. Mas ele estava na Galileia, ele estava como soldado, ele estava com um destacamento lá naquela cidade. E lá ele tinha ouvido falar de tudo aquilo que Jesus tinha realizado e até mesmo ele tinha tido conhecimento da transformação da água em vinho, feita por Jesus, um milagre feito por Jesus. E a Bíblia diz então, no versículo de número 47, quando ele soube que Jesus viera da Judéia para Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe. E quando ele soube que Jesus estava vindo para Galiléia, Jesus havia saído da Judéia para Galiléia, ele foi exatamente ao encontro de Jesus. Ele estava na Galiléia. Agora ele toma conhecimento da situação que o seu filho estava passando. E diante do quadro que se apresentava, o quadro de doença do seu filho, de enfermidade do seu filho, ele não teve a menor dúvida, mesmo com o coração angustiado, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que ele foi ao encontro de Jesus. E quando ele chega a Jesus, no versículo 47, e quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Ele chega diante de Jesus, com o coração extremamente angustiado, ele se prostra diante de Jesus, ele reconhece Jesus como Senhor, ele reconhece Jesus como Salvador, ele reconhece Jesus como a razão da cura, ele reconhece que Jesus era a única maneira que ele tinha para libertar-se e para libertá-lo daquele sofrimento e daquela angústia. Aquele desespero, o desespero já havia tomado totalmente o coração daquele pai. E ele é claro para Jesus. O versículo de número 47, ele é bastante claro para Jesus, quando ele disse que Jesus rogou que Jesus curasse seu filho que estava à beira da morte. Era o pedido de um pai angustiado, um pai carregado de sofrimento, um pai angustiado profundamente pela morte, pela possibilidade da morte do seu filho. E aí o versículo 48, então Jesus lhe disse, se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. Jesus disse, a grande questão que está colocada para você agora é exatamente essa, que se você não tivesse visto e se você não vê, você jamais crerá. Jesus é tão bom com o ser humano, Jesus é tão bom conosco, que ele reconhece que a fé que ele coloca em nossos corações, essa fé, às vezes ela precisa ser estimulada, exercitada por algum fato, para que nós creiamos em Jesus. E no fato desse oficial romano, Jesus reconhece que, afinal de contas, as curas, os sinais que ele tinha visto, seriam instrumentos para que ele chegasse aos pés de Jesus, para que ele se rendesse aos pés de Jesus, para que ele reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E ele então, o versículo de número 49, vai dizer assim, o oficial suplicou, Senhor, vá antes que meu filho morra. Ele continua a sua súplica, eu quero que o Senhor vá à minha casa. Mas o Senhor tem que ir antes que meu filho morra. Olha o que diz o próximo versículo. O oficial suplicou, isso é o versículo 49, versículo 50. Jesus respondeu, vai, o teu filho viverá. Vai para a sua casa, vai abraçar seu filho, vai cuidar do seu filho. O momento agora, o filho precisa de você. Este é um momento importante para a sua vida. E ele ficou impactado. Olha, ao invés de Jesus ir, Jesus está mandando eu ir para a minha casa.
Porque o que Jesus queria mostrar para aquele oficial angustiado, aquele homem desesperado, é que o desespero, ele ocorre em nossas vidas. Ele está presente em nossas vidas em muitos momentos da nossa existência. Mas existe algo além do desespero. O que existe além do desespero é a pessoa de Jesus. Jesus quis mostrar isso para ele. Jesus disse, vá para a tua casa. Esse não é o momento de você ficar aqui. Você agora tem que ir para a sua casa. E o que Jesus queria também é que ele fosse para a casa dele, para que ele contemplasse o que Jesus já estava realizando. E quando ele chegasse lá, o que Jesus já tinha realizado. E ele queria então também que Jesus, também com seu pai, aquele oficial, recebesse a bênção de estar junto com a sua família, de participar daquele momento tão importante nas vidas de seu filho, na vida de sua esposa, na vida de seus familiares, na vida de seus amigos, na vida de alguns soldados, alguns oficiais, alguns subordinados seus. Ele queria exatamente isso. Porque Jesus, além de tudo, Jesus é alguém que se alegra também com a nossa alegria, se alegra também com a nossa realização. Ele não quer que a nossa realização ou a bênção que nós recebemos em algumas realizações que Deus coloca ao nosso dispor, que Deus realize em nossas vidas, que isso fique somente conosco. E ele então diz, vá para a sua casa. E aquele jovem, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que aquele oficial, ele creu imediatamente em Jesus. Que coisa extraordinária, ele creu em Jesus. E quando ele creu em Jesus, ele partiu para a sua casa e foi para a sua casa. E quando ele estava no meio do caminho, a Bíblia, a palavra de Deus diz que quando ele estava no meio do caminho, vieram até o encontro dele alguns dos seus auxiliares, alguns dos seus servos, e disseram, o seu filho está totalmente curado, o seu filho está brincando, o seu filho voltou à normalidade, nada de anormal aconteceu na vida do seu filho está totalmente restabelecido, seu filho foi curado. E aquele homem, então, ele ficou preocupado, ficou impactado com aquilo, e ele perguntou para aquelas pessoas que vieram trazer a notícia, que hora a sua febre passou? E eles imediatamente responderam para aquele senhor, aquele oficial. Olha o que diz o versículo de número 51 e depois o versículo de número 52. O versículo 52 é o versículo que vai mostrar exatamente isso. Mas eu gostaria de ler também o versículo 51, que diz assim, enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. E aquele oficial, então, ele parou aquela caravana e perguntou-lhe, olha o versículo 52, e perguntou-lhe que hora ele havia melhorado. Ao que ele respondeu, a febre deixou ontem a hora 7. E aí diz o versículo seguinte, que imediatamente, quando aquele oficial soube da hora, o oficial ligou a hora da cura do seu filho, do restabelecimento do seu filho, a mesma hora que Jesus tinha falado para ele, vá para casa que teu filho está curado. Vai para casa que teu filho está vivo. E ele então, ele fez essa ligação, e veja bem o que diz o próximo versículo, o versículo de número 53. O pai reconheceu que naquela mesma hora, Jesus lhe afirmara, o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Quando ele chega em casa, ele abraça o filho, recebe o filho, a família toda recebe o pai. Afinal de contas, havia uma preocupação natural da família para com o pai, que aqui a Bíblia diz que demorou, se a gente for examinar o texto, a demora foi de um dia, era o suficiente para o pai encontrar o filho praticamente morto.
O pai não havia tido dúvida de que a sua esposa, os seus familiares e seus parentes, quando verificaram aquela febre altíssima no menino, aquela possibilidade do menino morrer, tomou todas as providências que foi possíveis, mas nenhuma daquelas providências foram suficientes para conter aquela febre, para conter aquela ameaça de morte. E quando isso aconteceu, sem sombra de dúvida, tanto a mãe quanto os demais irmãos e também os demais parentes entraram em parafuso, entraram em crise, todos ficaram desesperados, todos ficaram preocupados. E os médicos que foram chamados também, porque eles não tiveram as condições necessárias para cuidar, para poder estancar aquela febre, acabar com aquela enfermidade. Os recursos deles não foram suficientes. Então, o que ocorre? Aquele jovem, ele estava praticamente à beira da morte. E quando aquele oficial encontra com Jesus, faz a solicitação a Jesus, Jesus vá até a sua casa para curar o seu filho, e Jesus disse para ele que não era necessário, bastava ele crer que seu filho viveria. E ele então, imediatamente, quando ele ouviu isso, a Bíblia diz que ele rogou a Jesus, e Jesus deu ordem para que aquela febre desaparecesse, saísse definitivamente daquele jovem, e ela saiu. E a palavra de Jesus, distante de uma cidade para outra, só a palavra de Jesus foi suficiente para a realização daquele milagre extraordinário que foi a cura definitiva daquele jovem. Este é o Jesus. Este é o Jesus da Bíblia. Esse é o Deus conosco. Esse é o Emanuel, aquele que tabernaculou conosco, prometido lá pelo profeta Isaías. E seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus não abandonou a humanidade ao léu da sorte. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, quando criou o ser humano, Deus não o abandonou. Deus continua, através de Jesus Cristo, no meio dos seres humanos, pronto a oferecer socorro, pronto a ajudá-los, pronto a oferecer salvação, pronto a oferecer mudanças de vidas, pronto a oferecer vida, que a Bíblia diz, vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aquele homem, apesar de ser um homem razoavelmente rico, apesar de ser um homem com status social elevado, apesar de ser um homem que tinha muitos servos, tinha muitos escravos, homem que tinha centenas de pessoas para trabalhar para si, aquele homem, naquele momento, quando ele se defronta com aquela situação, ele percebe que nada daquilo que ele tinha era suficiente para sanar a sua dor, o seu sofrimento, resolver as suas dificuldades. Nada daquilo. Ele precisou de Jesus. E Jesus, prontamente, Jesus o atendeu. E a Bíblia diz que Jesus curou aquele jovem simplesmente com falar. E quando aquele oficial chega em casa, ele encontra aquele jovem totalmente restabelecido. Ele encontra aquele jovem brincando. Quando ele encontra seu filho dentro da normalidade, e todos os que estavam em suas casas, os servos, os parentes, os familiares, todos alegres, aquele homem, ele com a sua família, eles tomaram a decisão de crer em Jesus. Diz o último versículo desse texto. O último versículo desse texto diz, versículo 54, e ele foi o segundo sinal que Jesus fez
ao voltar da Judéia para a Galiléia. E aí o versículo 53 diz: o pai reconheceu naquela mesma hora. Jesus lhes afirmaram: o teu filho viverá. Ele e com toda a sua família, eles creram em Jesus. Ele creu em Jesus, versículo número 53. Ele creu em Jesus com toda a sua família. Como é que você está vivendo essa pandemia? Qual é a tua situação? A pandemia não é o final. Ela é fator de sofrimento, mas ela não é o final. Ela é um instrumento da natureza para nos mostrar que nós avançamos sinal. Que nós não deveríamos fazer o que fizemos. E ela está cobrando. Só que a cobrança dela tem sido cruel. E Jesus, na sua infinita misericórdia, Jesus, no seu infinito amor, mesmo diante desta agressão à natureza que nós praticamos, mesmo diante desse pecado que toda a humanidade praticou, Jesus vem ao nosso encontro e diz: não se desespere, eu estou convosco. Eu quero repartir com vocês, eu quero que vocês repartam comigo as suas preocupações, as suas angústias, as suas ansiedades, os seus medos. Eu não vou tirar totalmente os seus medos, eu não vou tirar as suas angústias, mas eu quero que vocês também sintam que eu sinto com vocês, que eu estou com vocês. E o que eu tenho a oferecer para vocês é muito mais do que qualquer coisa que eu possa oferecer para vocês. Aquele homem tinha tudo em suas mãos. Riqueza, médicos, servos, tinha tudo. Mas nada disso poderia tirar aquela angústia que estava presente em seu coração. Foi só Jesus que pôde tirar. A pandemia tem afetado a todos. Muitos corações estão angustiados, alguns mais, outros menos, mas Jesus está aí, oferecendo ajuda para passarmos esta grande tempestade, essa turbulência que está ocorrendo em nossas vidas. Creia em Jesus como creu aquele oficial romano. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele quer te dar nova visão, nova maneira de pensar. Ele veio para você. Ele quer lhe oferecer uma vida muito mais abundante do que esta vida que você tem levado. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Amém.